O programa a seguir tem classificação indicativa livre. 2 em cada 10 casais têm dificuldade para engravidar e não há diferenças entre homens e mulheres. 40% dos casos de infertilidade acontecem por causa de problemas com eles. Outros 40% por dificuldades com elas. E os 20% que restam nessa estatística estão relacionados a problemas com os dois. No Olho Clínico de hoje, você vai descobrir o que se pode fazer quando é difícil engravidar. Fique com a gente! São vários os motivos que podem dificultar a gravidez para os homens. A quantidade e a qualidade dos espermatozoides são fatores determinantes. Dentre as causas mais comuns, nós temos a varicocele, outras alterações existem e são muitas. Então, eu vou citar algumas. Por exemplo, alterações hormonais. Alguns homens não sabem, eles têm aumento de prolactina, têm um hipotiroidismo. A gente chama de a tireoide produzindo pouco, a quantidade de hormônios necessários, produção baixa de testosterona, alterações com relação à produção também do hormônio feminino no homem, que também bloqueia, alterações também devido ao síndrome metabólico, que hoje inclui basicamente a obesidade e a hipertensão, todos são prejudiciais, fatores ambientais que são tóxicos, como o uso de drogas, maconha, cocaína, álcool, a radiação, excesso de calor e outras alterações que também estão comprometidas, como aspectos genéticos, aspectos relacionados ao próprio desenvolvimento do testículo. Para Wilson, o problema foi a quantidade de espermatozoides. Descobrimos que o meu número de espermatozoides era insuficiente para a fertilidade, para uma gravidez. Falta de ovulação, endometriose e problemas nas trompas são as principais causas da infertilidade feminina. Mas a idade da mulher é determinante. Pode aumentar ou diminuir muito as chances da gravidez. Mas o mais importante que acontece atualmente é a postergação da maternidade. As mulheres, de modo geral, estão se dedicando à sua carreira profissional, aos seus estudos e deixando para casar ou principalmente para ter filhos muito tarde. É comum hoje uma mulher casar aos 35 anos ou querer ter filho aos 30, 35, 38, 40 anos. E isso, a fertilidade da mulher já está diminuída e muitas vezes totalmente comprometida. Então é importante esclarecer ou elucidar as mulheres e deixá-las sabendo que a fertilidade máxima da mulher ocorre entre 18 e 28 anos. E depois dos 35 anos ela começa a decair. Um casal é considerado infértil quando não consegue engravidar num período de 1 ano, mantendo relações sexuais frequentes sem usar métodos contraceptivos como anticoncepcionais e preservativos. Se depois disso não for possível engravidar, é preciso procurar ajuda médica. Um dos primeiros exames chama-se histerossalpingografia. É um raio-x das trompas e do útero, muito importante, deve ser feito sempre. Avaliação da ovulação através da ultrassonografia também deve ser feito frequentemente. Dosagem de hormônios e outros elementos sanguíneos que possam dar diagnóstico de problemas ovarianos, problemas de endometriose ou outros fatores que levem à infertilidade. Quando a criança do sexo masculino nasce, o pediatra imediatamente ele vai observar se os testículos estão na bolsa testicular. Esse é outro aspecto importante. Muitas vezes passa desapercebido por anos esses testículos fora da bolsa. E quando esse menino vai operar, já é tarde para a produção de espermatozoides. Na fase que ele está entrando na puberdade, adolescência, é interessante ele fazer uma avaliação com seu médico, urologista, de como estão as condições dele. Se os testículos estão bem posicionados, se tem alguma alteração, toda a genitália, toda a função sexual, toda a função reprodutiva dele como está. Já na vida adulta, também, aí é uma recomendação que todo homem faça uma avaliação
periódica, parecida com a da esposa, né? Da mulher, que a mulher faz todo ano a avaliação ginecológica. Mas cabe lembrar que sobre os testículos existe também o câncer de testículo. E poucas pessoas sabem, o câncer de testículo, a maior incidência é dos 15 aos 36 anos de idade aproximadamente. Então, depois do câncer de pele, é o câncer mais comum no homem nessa faixa etária. Então, se o homem perceber um aumento de volume do testículo, qualquer alteração, não se assuste, que pode ser outra coisa, pode ser outra enfermidade, outro problema, que não o câncer, calma, mas faça uma avaliação. Faça uma autoavaliação nessa faixa etária, como as mulheres também fazem. As mulheres fazem autoavaliação de mama, fazem os exames. Um homem nessa faixa etária, o ideal é que ele também se verifique como estão as condições e faça um exame, uma ecografia, uma avaliação com o médico anual. Isso é o recomendado. Mesmo quando o casal trata os fatores causadores da infertilidade e ainda assim não consegue engravidar, as opções mais comuns e eficazes são a fertilização in vitro e a inseminação artificial. A inseminação, ela consiste em pegar o sêmen do marido, selecionar os espermatozoides melhores, deixar os espermatozoides lentos mais rápidos e introduzir no útero da mulher no dia fértil. Geralmente isso aumenta a fertilidade da mulher, estimulando a ovulação dela. Isso necessita que haja uma quantidade razoável de espermatozoide, não pode ser um número muito baixo, e que as trompas, pelo menos uma trompa esteja aberta, que a mulher ovule. Então são necessários alguns critérios para que a inseminação seja indicada. Quando a inseminação não funciona ou não está indicada, surge a fertilização in vitro, em que você estimula a ovulação da mulher, retira os óvulos da mulher, capta o sêmen do marido, seleciona o melhor espermatozoide, coloca dentro do óvulo da mulher, forma um embrião em laboratório e depois transfere o embrião ou os embriões para o útero da mãe. Beatriz e o marido tentaram engravidar por mais de 7 anos. Foram muitas tentativas até finalmente receberem o tão esperado sim. De muitas pessoas, sabe que muitas pessoas, até amigos, me disseram: Beatriz, larga disso, olha, você e o Heron, vocês têm uma vida livre, vocês podem viajar a qualquer hora. Olha, eu vejo quantos que vocês saem, vocês não têm hora para chegar. Vocês acham mesmo que vocês precisam de um filho para ser feliz? Vocês precisam disso para ter um casamento legal? Gente, precisa muito, mas valeu muito a pena. Então assim, cada casal que está passando por isso, eu sei que cada vez está crescendo mais esse número. Então assim, que não desista, continua, persista. A medicina está aí. Eu acho que você tem que ter fé, eu acho que você tem que acreditar, você tem que ter paciência com tudo isso. Mas assim, a medicina está aí para resolver e ótimos profissionais, assim como eu tive. Então assim, eu acho que se eles estão aí, é para te ajudar. Para os homens, os tratamentos também variam. Em alguns casos, a reposição hormonal é o suficiente para resolver o problema, mas em outras situações, a cirurgia também é indicada. A varicocele, que é uma dilatação das veias que saem dos testículos, essas dilatações, essas veias aumentadas, elas têm como característica esquentar os testículos, diminuir a produção de espermatozoide, fragmentar inclusive o DNA do espermatozoide. Ou seja, essas varicoceles, quando estão bem diagnosticadas e está adequadamente relacionada com a infertilidade, elas têm indicação cirúrgica. A cirurgia também é indicada para reverter a vasectomia. Ela é 100% eficaz na maioria dos casos. E também, hoje se faz a reversão de vasectomia, mesmo que o paciente tenha muitos anos de vasectomia. Pode ter, inclusive, 20 a 30 anos e tem sucesso muito alto. Drogas e anabolizantes também são inimigos da fertilidade masculina. Hoje em dia, com o aspecto que o homem quer cuidar da sua beleza, seu aspecto físico, seus músculos, é tudo muito saudável. Mas, infelizmente, o uso de anabolizantes tem um efeito contrário com relação à fertilidade. Por quê? O anabolizante, quando o indivíduo utiliza, ele é um hormônio que ele vai
fazer a função do testículo. E este hormônio fazendo a função do testículo, ou seja, a testosterona, o testículo para de funcionar. O organismo toma ciência de que aquele hormônio está sendo dado ao organismo e, portanto, há um bloqueio do estímulo que o próprio indivíduo tem, que vem lá da hipófise, hipotálamo, vem do cérebro. Esse estímulo deixa de existir para a produção da própria testosterona dele e, com isso, todo o testículo sofre. Ele vai como que diminuindo de volume, ele vai deixando de fazer a função paralela que ele também tem dentro dele, que é a produção de espermatozoides. Então, percebam que, de um lado, é bom, está sendo oferecido testosterona, entre aspas, não há necessidade de fazer anabolizantes. Mas, por um lado, digamos, para os pacientes que precisam, ok, há necessidade. Mas se eles querem ter filhos, a forma de se tratar não é o uso de anabolizantes, jamais. Porque nós vamos abolir a outra função paralela que o testículo também tem, que é a produção de espermatozoides. Fica num compartimento diferente dentro dos testículos, mas ela também é afetada. Então, fica bem claro, o uso de anabolizantes é prejudicial à fertilidade. Diminui a produção de espermatozoides e pode chegar a estágios tão graves, como pacientes que eu conheço, que os testículos ficaram pequenininhos, a gente chama de hipotróficos, e produção zero de espermatozoide, com dificuldade para depois reverter o processo. E como que faz para reverter? Deve ser suspendido o anabolizante e deve-se instituir uma medicação para voltar a estimular o testículo a produzir espermatozoides e testosterona através da sua forma natural. Porque ele passou muito tempo, não sabe exatamente quanto, mas tem indivíduos que usam muito tempo. Infelizmente, tem indivíduos que não usam apenas um mês, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então a situação se torna muito grave. Então, como todos nós sabemos, eu sei que tem muita gente que quer usar anabolizante, mas deve-se tomar muito cuidado. Não deve ser utilizado a menos que por orientação do urologista, do endocrinologista, do médico. Não pode tomar assim porque quer ficar só bonito, os meus músculos bonitos, quem não gostaria, mas deve-se estimular a produção individual e não tomar o anabolizantes. E quando realmente não se pode engravidar, mas a vontade de ser pai ou mãe continua, a adoção é um caminho para realizar esse sonho tão desejado. Daí como não havia a possibilidade muito segura de que um tratamento resolveria a questão, então nós fomos pensando na possibilidade de uma adoção, né? Já que os tratamentos da época eram muito pouco prováveis de produzir o resultado que se desejava. Então, depois de muitos anos, muitas tentativas, enfim, chegando a essa conclusão, decidimos pela adoção de filhos, né? Foi o que nós acabamos fazendo. O Olho Clínico fica por aqui. E se você quer mais informações, procure um médico ginecologista ou um médico urologista. E se você quer rever este ou outros programas, acesse o nosso site e as redes sociais. Até semana que vem!